Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje o nosso assunto será sobre coesão textual. Vocês já ouviram falar nesse assunto? Não? Pois fiquem ligados que nós vamos descobrir o que significa, como é que ele está presente aí nos textos, tá certo? Eu espero que vocês compreendam direitinho a proposta do dia. Fiquem atentos. Para entendermos o nosso assunto, coesão textual, eu vou fazer uma perguntinha aqui a vocês. O que significa progressão lógica? Olhando para essa imagem, o que a gente pode observar? Temos aqui 9 pedaços de uma imagem que está querendo se encaixar, não é isso? Então, a coesão está para a ligação destas partes para que se possa ter um todo e esse todo seja compreensivo. É isso que a progressão lógica nos diz. Ela remete à relação de sentido entre as partes de um texto. As ideias elas devem estar conectadas entre si. Então, eis aí a conexão, pois tem a ver com a estrutura do texto. Quando as palavras adequadas elas são utilizadas para construí-lo, por isso a gente deve saber usar cada palavrinha, como o pronome, o artigo, o adjetivo, um advérbio, para quê? Para que essas palavrinhas elas se encaixem dentro do nosso texto, tendo a chamada coesão, para que posteriormente a gente tenha uma coerência. Coesão é a ligação e a coerência é o sentido que se dá. Agora, a gente pode observar que completou. Agora eu consigo ler e entender de fato o que essa mensagem quer nos transmitir. A melhor religião é aquela que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Nós temos aqui um artigo, nós temos um adjetivo, substantivo, verbo, pronome, seja ele demonstrativo, seja ele relativo. Temos o verbo novamente, Enfim, então, para que se tenha coesão, é necessário que as palavras elas se organizem para ter o sentido, ok? Vamos continuar com a nossa explicação. Para entendermos sobre coesão, vamos ouvir mais 2 conceitos? Então, coesão é responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da sequência superficial do texto, não perdendo de vista o todo e a intenção com que se produz esse todo, para constituir finalmente um texto. É a manifestação linguística da coerência, provém da forma como as relações lógico-semânticas do texto são expressas na superfície textual. Assim, a coesão de um texto é verificada mediante a análise de seus mecanismos lexicais e gramaticais de construção. Então, gente, como a gente viu lá no quebra-cabeça, estava desorganizado. Para que as peças se encaixassem, foi necessário procurar a ordem correta. Então, isso se reflete a uma coesão. Quando estamos escrevendo um texto, é necessário pensarmos em cada palavra, onde cada uma delas vão se organizando em sua estrutura. Mas para isso não é só colocar a ordem das palavras, é necessário também fazer com que essas palavras elas consigam transmitir ideias, elas consigam ser coerentes, tem que ter significado, porque senão não vai haver entendimento do leitor e também você não vai transmitir nenhuma mensagem, certo? Vamos lá, continua. A coesão referencial, ela vai ter a função de estabelecer referência, isto é, um item da língua não é interpretado semanticamente por seu próprio sentido, mas faz referência a alguma coisa necessária à sua interpretação. Então, quando a gente vai escrever
temos que ter o cuidado para escolher as palavras se encaixando direitinho com seu significado próprio, né? Mas também não esquecer de que temos que fazer substituições em determinado momento, para que as palavras não fiquem repetidas, né? Eis aí a questão da coesão por substituição. Eu estou organizando aqui essa oração. A temperatura baixou em Vitória de Santo Antão. Então, aqui eu vou continuar meu texto, aí eu não vou querer colocar a temperatura baixou novamente. Então, eu vou usar um outro termo, uma outra palavra. Por essa razão, houve aumento das vendas de roupas de lã. Então, pessoal, esse termozinho aqui em destaque está se referindo à temperatura, certo? Por essa razão, por esse motivo, aconteceu esse aumento das vendas. Referente a quem? Ao que foi dito anteriormente. A coesão por substituição, ela vai consistir em utilizar os conectivos ou expressões para sintetizar, tornar bem enxuto o que você quer transmitir. E um outro exemplo diz o seguinte: o temporal destruiu o telhado da escola. Em vista disso, as aulas foram suspensas. Então, eu poderia dizer, por esse motivo, as aulas foram suspensas. Então, aqui é um termozinho de coesão que está ligando. Eu deixei de repetir, o temporal destruiu, né? Eu não posso colocar novamente, eu tenho que usar uma outra que faça essa substituição, tá bom? Agora a gente vai ver a coesão lexical. Ela é obtida através de dois mecanismos: a repetição de um mesmo item lexical, sinônimos ou pronomes. Então a gente vai ver nos exemplos essa ideia. Temos aqui a tirinha. A primeira tirinha diz assim: lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe? Podemos sair agora? Mais um minutinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. Então, aqui nós temos a palavra predador no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, a presença do pronome ele. Esse pronome ele faz uma referência lexical a quem? Ao predador, não é isso? Quem é que já foi embora? O predador. Então, há um elo coesivo aqui dessa palavra. Ele, referindo aqui ao predador, ok? No segundo exemplo, se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Então, o assunto aqui é sobre o coração, não é isso? Nesse caso, o Armandinho aqui, ele usou o meu. Esse o meu, ele faz uma referência dita anteriormente. Coração de ferro, e ele falou que o dele é de carne. O dele o quê? O coração. Então, mais uma vez, uma coesão. É uma palavra que foi utilizada para se referir a algo dito anteriormente, certo? Coesão lexical. Mais exemplos temos aqui. Assisti ontem a um documentário sobre papagaios mergulhadores. Papagaios, a gente sabe que ele faz parte de quem? Dos pássaros, não é isso? Então, o que é que aconteceu? Houve a ideia aqui foi referir a papagaio usando uma outra palavra. Então, esses pássaros podem nadar a razoáveis profundidades. Mais um termozinho coesivo, né? Referindo também ao que está sendo dito anteriormente. Garoto livre, menino de fato, moleque de mato, travesso e feliz. Então, houve aqui uma substituição, né, vamos dizer assim, a palavra garoto, menino e moleque, elas são sinônimos, né? Tanto faz eu dizer garoto, menino e moleque. Então, as palavras foram usadas para dar o mesmo sentido, né, referindo sempre ao garoto. Minha terra tem Corinthians, onde canto sabiá, né? Aí o outro corrigiu, minha terra tem Palmeiras. E ele disse, cada um tem o time que quiser. Então, a gente sabe que essa palavra time
faz referência ao Palmeiras, faz referência ao Corinthians. Houve aí também o quê? Uma coesão lexical, né? Trocando aí os substantivos. Agora a gente vai ver aqui a coesão sequencial. Ela tem a ver com o D17, que diz o seguinte: reconhecer o sentido das relações lógicos-discursivas marcadas por conjunções e advérbios. Então, ela é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Então, a gente vai mostrar agora, de forma bem, vamos dizer que ilustrativa, né? Essa coesão sequencial. A gente observa que existem as conjunções coordenativas, as quais elas são divididas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Cada uma delas tem as suas conjunções, palavrinhas que fazem essa ligação, essa coesão. Lembrando que cada pedacinho desse também tem o seu significado, tem a sua ideia dentro do contexto, certo? Aí a gente não vai adentrar, né, em cada palavrinha dessa, mas sabemos que elas criam os seus sentidos dentro do texto, dependendo da situação, né? Aí aqui nós temos porém, por exemplo, que vai dar a ideia oposta, e vai dar uma ideia de adição, ou vai dar uma ideia de alternância, de escolha, logo vai dar a ideia de conclusão, dependendo do contexto, ela vai ser conclusiva, porque vai dar a ideia de explicação, enfim, voltando, cada palavra ela vai ter a sua importância dentro do texto e o seu sentido também, certo? E há também as orações subordinadas. Essas são voltadas para as subordinadas adverbiais, que é a causal, da ideia de motivo, comparativa, comparação, concessiva, ideia contrária, condicional, condição, conformativa, da ideia de conformidade, consecutiva, consequência, final, finalidade, proporcional, proporção, temporal, tempo. Voltando, vai ter conectivos com os seus significados próprios também, certo? Cada um é individual, vai depender do contexto aí, a ideia que cada um queira transmitir. Vamos lá para exemplos? Vamos entender melhor toda essa jogada de palavras, né, que fazem essa coesão, um efeito tão significativo dentro do texto. Aqui nós temos ser feliz, mesmo que sejam em doses pequenas, mas que sejam contínuas. Percebemos que existe mesmo que é uma conexão, né? Uma palavrinha, né? Um termozinho que vai dar a ideia de concessão, ideia contraditória, né? Ser feliz, mesmo que sejam em doses pequenas. E aqui vai dar uma ideia de adversidade, mas que sejam contínuas, ou seja, ideias opostas, certo? Então, aqui nós temos dois termos que vão dar ideias diferenciadas dentro do contexto, mas tem que estarem presentes, porque senão vai perder o seu significado. A gente pode dizer, ó, ser feliz, seja em doses pequenas? Não, né? Vai faltar alguma coisa. Por isso que há necessidade dessa conexão, mas que sejam contínuas. Se eu disser só que sejam contínuas, vai faltar algo também, certo? Perdoe, não guarde rancor, nem deseje vingança. Nós temos aqui um período também, e a palavra nem foi destacada para dar a ideia de quê? De união. Nós unimos duas orações, não guarde rancor, nem deseje vingança. Se eu tirar não guarde rancor, se eu tirar o nem, vai ficar assim. Não guarde rancor, deseje vingança. Então vai dar uma ideia diferente, não vai? Sou aí que eu estou a favor da vingança. E não é. Então é por isso que as palavras são importantes, certo?
Então, dá a ideia de adição aqui. A vida é justa e ninguém vai embora sem pagar a dívida. Se eu tirar, fica. A vida é justa. Ninguém vai embora sem pagar a dívida. Vai ficar faltando algo. Por isso, a necessidade do conectivo, dessa conexão, para que se haja essa ligação. Ok? Olha como fica bonita a oração completa. Perdoe, não guarde rancor nem deseje vingança. A vida é justa e ninguém vai embora sem pagar a dívida. Ok? Ninguém além de você está no controle de sua felicidade. Portanto, ajuste as velas e corrija o rumo. A palavra, portanto, ela veio para fazer o quê? Uma ligação, dando uma ideia de conclusão. Eu faço isso e no final eu vou conseguir o quê? Ajustar as velas e corrigir o rumo. Então, há um significado na palavra, portanto. Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura quando precisa. Olha aqui, valorize quem te valoriza, o porquê houve uma grande importância aqui, para dar ideia de explicação. Se não, tinha ficado assim, valorize quem te valoriza, o resto só te procura, então fica sem sentido, ok? Quando a gente menos espera, o mundo dá voltas e a vida põe tudo em seu devido lugar. Tá? A palavra quando, a conexãozinha aqui deu ideia de tempo. E a vida põe tudo em seu devido lugar, a palavrinha uniu o primeiro período com o segundo, tendo um significado imenso no todo da mensagem. Quando a gente menos espera, o mundo dá voltas e a vida põe tudo em seu lugar. Então, gente, essa era a nossa aula de língua portuguesa sobre coesão. Lembrando, a coesão sequencial e a coesão referencial, elas têm a ver com o descritor D14 e o D17, que foram aí abordados durante a nossa explicação. E lembrando, coesão são as palavrinhas que vão se encaixando, que vão dando ideia, que vão transmitindo informações, mensagens, para que o seu leitor compreenda qual foi a sua ideia e consiga, de fato, valorizar a escrita, né, a produção textual. Então, coesão textual era isso. Espero que tenham compreendido a mensagem e vamos lá para a nossa atividade, ok? Para finalizar, temos aqui a atividade proposta com relação à videoaula. A questão 1, você vai analisar o slogan, ame-o ou deixe-o. A palavra ou teve o seu significado aqui dentro do contexto, dando que ideia. Aí você vai ler cada opção, apenas uma está correta. Na questão 2, apresenta um pensamento da modelo Gisele Bündchen e ela usou aí palavras e termos que ficou meio estranho, né? Aí você vai ver qual foi a ideia correta com relação a esse pensamento dela. Na questão 3, temos uma tirinha. Nessa tirinha, na terceira fala, tem a palavra isso, fazendo referência a algo dito antes. Aí eu quero saber que palavra foi essa. Na questão 4, temos um texto. Focando aqui o segundo parágrafo, também vai ter uma palavra fazendo referência a algo dito antes. Você vai ler direitinho, vai entender e vai marcar. E na última questão, temos um pensamento e, em destaque, o conectivo porque está dando que ideia. Aí você vai ler nas opções e marcar a correta, tá certo? Espero que todos respondam direitinho. A reflexão do dia é: o tempo. Só ele tem este traquejo, desmascarar as aparências, revelar as mentiras e exibir o caráter. Bom desempenho a todos e até a nossa próxima aula de português, certo? Tchauzinho e até a nossa próxima aula.